Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ítalo, estamos aqui para mais um dia, né, para a gente dialogar, para a gente conversar sobre a doutrina espírita na página do Centro Espírita Nosso Lar. E iniciamos aqui as nossas atividades, aguardando a entrada dos nossos irmãos do grupo Mãos Amigas, né, que faz a interpretação de Libras das palestras proferidas aqui no Centro Espírita Nosso Lar para os nossos irmãos. Muito obrigado, Sueli. Eu já inicio também agradecendo o convite, né, de todos para que nós estejamos aqui nesse momento falando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. A gente está só aguardando o pessoal do grupo Irmãos Amigas. Só um instantinho. Igualmente, Roseli, muito bom ver você. Um abraço para você. Ô, Rodani, um abraço no Sidney. E aí aqui a gente está ainda no aguardo dos nossos irmãos do grupo Mãos Amigas. Assim que eles entrarem, a gente dará início aqui às nossas atividades, certo? Grande Cisne, meu amigo, como é que você tá? Tudo bom? Também muitas saudades, Cisne. Com fé em Deus, essa pandemia passará muito em breve e poderemos todos nos reencontrar. Pessoal, a gente ainda está aqui no aguardo do grupo Os Mãos Amigas para darmos início às nossas atividades. Só um instantinho. Bom dia, pessoal. Opa, o grupo, o pessoal conseguiu entrar. E agora nós vamos dar início às nossas atividades aqui do dia de hoje. Mais uma vez agradecendo o convite para nos fazermos presentes aqui, para a gente conversar um pouco. E também, bom dia, Kate. Está conseguindo me ouvir? Agradecemos mais uma vez, né, o convite, agradecemos aqui a presença da Kate e de todos aqueles que estão nos assistindo aqui na nossa transmissão, nesse domingo, iniciando o nosso dia falando um pouquinho mais da doutrina espírita. Muito obrigado a todos e assim a gente vai dar início para as nossas atividades. Primeiramente, eu vou ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, antes de fazermos a nossa prece inicial. Semeadora é a mensagem de hoje, né? Item 21. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Não estou ouvindo nada. Sem som? Alô, alô, alô? Tá cortando muito o som. E eu não consigo entender. Tá. É só eu?
Eu vou aproveitar e pedir para o pessoal que está nos assistindo nos dar um feedback de como está o som. Todos estão conseguindo nos ouvir? Tá cortando para a Sueli então também. Deixa eu só trocar aqui a minha internet. Botar lá. Alô, alô, alô? Estão conseguindo me ouvir agora? Melhorou? E a imagem Melhor. agora? Para mim tá ótimo. A Rosani, só quero chamar a Rosani de Roseli. A Rosani disse que não estava me vendo. E agora, Rosani, melhorou? Eu tinha feito a troca da internet e devia ter caído nessa transição. Estão conseguindo me ver e ouvir bem? Para mim tá ótimo agora. Certo. Então vamos aqui sim recomeçar aqui a mensagem. Mais uma vez, né, reforçando a mensagem do livro Agenda Cristã, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, mensagem 21, Semeadora. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Com essa mensagem, a gente inicia nas nossas atividades, asserenando as nossas mentes, os nossos corações, fechando os olhos, aqueles que desejarmos para facilitar a concentração. Asserenamos os nossos pensamentos e elevamos eles a Deus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Cristo e como podemos tentar buscar aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigado pela assistência espiritual, pelo apoio de Deus, do Mestre Jesus, e que possamos dar por iniciado a nossa conversa fraterna de hoje, que assim seja. Meus amados, muito obrigado a todos pela presença. Estamos hoje aqui para conversar um pouquinho sobre injúrias e violências, né? Essa passagem que nós temos dentro da doutrina espírita no capítulo 9, itens de 1 a 5, certo? E a gente começa lembrando que essa passagem está dentro do capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E ele inicia, né, justamente comentando ou citando as bem-aventuranças. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Porque possuirão a terra. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Tem um outro trecho que está em Mateus também, no capítulo 5, que Jesus também diz assim: olha, sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser
merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. É bem interessante essas passagens porque quando nós olhamos elas puramente, assim, sem entender o contexto, sem trazer a percepção que a doutrina espírita nos traz, nós muitas vezes não entendemos essas passagens, né? Primeiramente, a gente tem que entender o significado de injúria, de violência, para que nós possamos entender realmente todo o contexto que está sendo colocado essa passagem, né? Essas passagens que foram retiradas aqui do trecho de Mateus. Eu estou recuperando aqui só o significado, né? A injúria é uma injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito, ato ou efeito de danificar. Na área jurídica, a gente tem ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem, e a violência, toda reação que nós temos, né, que sejam de maneiras agressivas, né, toda ação agressiva que nós tivemos, né, qualidade do que é violento, ato ou efeito de empregar força física, intimidação moral contra alguém, né, então é um ato violento, mais agressivo. Então, quando a gente olha, né, injúrias e violências que tem essa característica de agressividade, e a gente olha essas bem-aventuranças e essa outra passagem do Cristo, né, que a gente acabou de ler, a gente fica muitas vezes, a gente tem uma certa noção, né, do que seria isso, mas a gente precisa destrinchar mais. Dentro desse conceito, a violência, ela muitas vezes, ela se caracteriza por um ato mais violento, às vezes é por uma vingança que a gente comete contra alguém, quando a gente deixa de ser brando, quando a gente deixa de ser pacífico. E essa brandura e esse lado mais pacífico são requisitados, né, são colocados como condições para as nossas condutas de vida, especialmente quando nós somos confrontados no nosso dia a dia. Porque eu vou ser brando com quem é brando comigo? Não. Eu tenho que ser brando com aquele que me provoca, com aquele que a gente costuma falar, né, que me cutuca, que fala uma palavra agressiva, que vem com alguma ofensa para cima da gente. A gente fica assim, olha, como será que eu devo reagir? E aí o Cristo coloca como uma condição única das nossas reações essa brandura, esse lado mais pacífico. Nós não devemos reagir de maneira igualmente violenta, nós não devemos reagir de maneira grosseira, nós não devemos nos vingarmos de qualquer atitude que seja feita contra a gente. E aí é importante, né, a gente lembrar que a vingança ela não tem utilidade alguma. E toda reação nossa ela deve ser de amor, de brandura, de um lado mais pacífico. E quando a gente lembra do Cristo, o Cristo ele foi traído, ele foi negado, foi maltratado, humilhado e foi morto. Em nenhum desses momentos nós temos registros do Cristo agindo de maneira violenta, agressiva, ou desrespeitosa, ou intolerante com quem quer que seja. O que é que o Cristo ele fez? Ele agiu de maneira serena e de maneira tranquila. Em momento nenhum ele foi agredir ou revidar agressões, seja elas quais forem, verbais ou sejam elas físicas, das quais ele sofreu. Ele já sabia, por exemplo, de antemão o que Judas iria fazer, o que Pedro iria fazer, o que todos os outros apóstolos, exceto João, iriam fazer.
E ele, em momento nenhum, saiu da sua brandura ou da sua pacificitude, né? Ele ficou calmo, ele continuou naquele momento em que nós, né, cristãos, de maneira geral, temos esse momento, inclusive agora, né, desse momento que nós estamos na Páscoa, né, celebrada pelos cristãos, que é um costume, na verdade, oriundo na cultura judaica. Na Páscoa, era um momento em que os judeus eles passavam com seus familiares, com as pessoas que eram mais importantes para eles. E assim o Cristo ele passou com os apóstolos, mesmo sabendo de tudo que eles iriam fazer, mesmo sabendo de muitas circunstâncias. Porque se um de nós soubéssemos que alguém iria nos trair, como nós iríamos ficar? Iríamos ficar chateados. Muitas vezes iríamos reagir de maneira agressiva, iríamos reagir de maneira violenta contra aquela pessoa que a gente soubesse que iria nos trair ou que iria nos negar, como foi o caso de Pedro. Nós iríamos ficar chateados. Como é que pode, rapaz? Eu estou num momento importante aqui, era para eu estar com minha família, eu estou celebrando com eles, e aqui um deles vai me trair, um deles vai me negar, os outros vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. E mesmo assim o Cristo manteve o seu evangelho sendo propagado por aquelas pessoas que o negaram e o abandonaram, né? E a gente olha assim, é difícil a gente conseguir chegar num patamar como esse? É difícil, mas a gente precisa se esforçar. E aí é importante a gente lembrar que a primeira passagem diz assim, olha, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Por que é que ele fala de possuir a terra, né? Mas se toda a filosofia pregada pelo Cristo falava muito da vida espiritual. Mas é porque nós precisamos das coisas materiais para que nós cheguemos, né, no plano espiritual. Nós precisamos do suporte das coisas materiais para a nossa vida material para que a gente consiga evoluir. A gente só não pode dar mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Esse é um primeiro ponto. E a gente tem que lembrar que em determinados momentos a gente acha que os bens materiais ficam para as pessoas que não merecem aqueles bens materiais, às vezes pelas pessoas mais duras, pelas pessoas mais egoístas, pelas que não têm pudor, etc. Né? Então, assim, a gente vai e fica indignado com muitas dessas situações, mas o Cristo diz, olha, tudo isso vai ser para quem for brando e pacífico. E isso não é agora, é para o futuro. Nenhuma das passagens do Cristo ele coloca com relação ao nosso passado. Ele coloca ao nosso futuro. Nosso presente, que a gente consegue mudar o futuro. E aí entra num ponto interessante, é que nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje, tudo que nós passamos é herdado das nossas ações do passado. Tudo que nós herdamos vem do nosso passado. Hoje, quem nós somos depende muito do que nós fomos no passado. Então, o nosso presente herda do nosso passado. E se a gente quiser um futuro novo, nós temos que modificar o nosso presente agora, para que o nosso eu do futuro herde as coisas do agora do nosso eu do presente. É interessante essa relação, e eu me lembro muito da história, daquela frase do Chico. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar de novo e fazer um novo fim. O que é que o Chico quis dizer? É justamente essa questão da herança. Eu não posso voltar atrás para querer um resultado diferente hoje no presente, mas eu posso modificar o meu presente para colher um resultado diferente no meu futuro. Diante disso, essa questão do herdar
porque possuirão a terra, né, que o Cristo comenta, é justamente isso. Nós que estamos em busca dessa brandura, estamos em busca de sermos pacíficos, estamos tentando na nossa melhoria, estamos buscando entender melhor o que o Cristo nos passou. Nós iremos ser herdeiros de nós mesmos. Temos que modificar a nossa conduta, temos que modificar as nossas ações. Dessa forma é que nós iremos possuir a terra. E aí nós lembramos de um ponto que é muito comentado na doutrina espírita, inclusive também tem no Evangelho, que é a evolução e a progressão dos mundos. A gente ouve já muito falar, a Terra está entrando num mundo de regeneração, está deixando de ser um mundo de provas e expiações. Nesses processos de transição, quando adentrarmos a regeneração, depois nos mundos felizes, depois nos mundos perfeitos, a gente vai estar sempre com espíritos, né, encarnados aqui na Terra que estão justamente buscando essa brandura, estão buscando esse lado mais pacífico. E iremos, né, esperamos que todos nós estejamos nesses mundos mais evoluídos, herdando e que possuiremos a terra, como é colocado aqui nas bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aí, nesse processo, quando nós tivermos essa busca, buscando nossos resultados diferentes para o nosso futuro, é deixar de herança para o nosso futuro, nosso eu do futuro, é a brandura, esse lado mais pacífico, nós iremos também herdar, iremos possuir a terra, pois só irão ter brandos e pacíficos. E aí é importante que nós busquemos as nossas ações, modificar as nossas ações. Dessa forma, eu trago aqui uma historinha que é intitulada A Joia. Ela está no livro Almas em Desfile, Hilário Silva, pelo Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico. No primeiro momento tem assim: no grande transatlântico em que 180 pessoas seguiam da América do Sul para a América do Norte, dentre as quais 110 brasileiros, o senhor Zenóbio de Carvalho era cavalheiro dos mais simpáticos, prestativo, cordial, sempre um sorriso bom distribuindo coragem. Acompanhava uma filhinha de 4 anos para tratamento de saúde em Nova York, com o rosto já coberto de rugas. Dava a ideia de 60 anos de idade, quando ultrapassara apenas a faixa dos 40. Exteriorizava, porém, tamanho encanto na convivência que se tornara por todos estimado. Entretanto, Carvalho, conhecido como distinto comerciante no sul brasileiro, estava preso a um hábito forte. Toda manhã e toda tarde era visto no tombadilho compulsivo, compulsando livros espíritas. Ninguém dava a isso maior interesse, menos o velho professor Marx Botelho, que não ia com semelhante atitude. E todas as vezes que o negociante saía da cabina para ler Diante do Mar, o educador tomava uma das obras de Hemingway, que andava recordando para familiarizar-se com o inglês, e postava-se em outra poltrona, ao lado dele, como em desafio, a baforar fumaça espessa pelo cachimbo encastoado de prata. Às vésperas do desembarque, reuniram-se todos os viajantes no salão de festas para o lanche em comum. Carvalho chegou, como sempre, conduzindo o livro espírita e, porque as circunstâncias o colocassem renteando com o cordial adversário, o professor, em meio à festa, apontou o volume com antipatia evidente e falou em voz alta: sinto oxerizo especial por tudo quanto se relacione com o espiritismo. Ora, mas por quê? Indagou Zenóbio e humilde. Há precisamente 22 anos, comentou o educador. Estive em Buenos Aires estudando a instrução na Argentina e hospedei-me com um amigo na rua de Córdoba, onde me roubaram um precioso anel de brilhantes, lembrança de minha mãe. Meu amigo viu o vulto do ladrão que desapareceu numa construção próxima, onde se praticavam sessões espíritas. Providenciamos a inquirição policial. O bando espírita esteve detido, mas tudo em vão.
Desde essa época não vou com essa droga. O negociante ruborizou-se e respondeu: Sinto-me realmente numa hora de testemunho. Devo confessar que em minha mocidade fui ladrão, mas há 22 anos, após um roubo por mim praticado, alguém se compadeceu de minha juventude viciada e colocou-me nas mãos a obra de Allan Kardec. Reformei-me, compreendi que a vontade cria o destino e sou hoje outro homem. Oh, oh! Exclamações explodiam de todas as bocas. Senhor Carvalho, aparteou catedrático, não tive a intenção de ofendê-lo. Não tenho simpatia pelo espiritismo, mas não creio que o senhor tenha errado alguma vez. Perdoe-me. Mas Zenóbio, agora sorrindo sereno, enfiou a mão no bolso interno do paletó e arrancou de lá um anel e entregou-o ao educador exclamando: Fui eu que lhe furtei a joia em Buenos Aires. Há 22 anos eu a trago no bolso para devolvê-la ao legítimo dono. Um rasgo de imenso valor moral fitou o circunstante e acentuou. Creio que hoje é um dos mais belos dias da minha vida. E terminou ante o emocionado silêncio de todos. Graças a Deus. Hilário Silva, né? Essa história do Hilário Silva no livro Almas em Desfile, psicografado pelo Chico Xavier. Eu li essa historinha aqui para vocês para ilustrar uma situação. Um roubo que ocorreu há 22 anos levou com que a pessoa chegasse no centro espírita e ele pudesse modificar as suas condutas, os seus hábitos, e a partir de então ele deixar de ser quem ele era no passado, que até então ele era um ladrão, e posteriormente ele modificou sua conduta, não mais repetindo tais atos, né, nem causando prejuízo a outrem, né? Então ele buscou a sua própria modificação. A gente vê que ele foi brando, ele não se ofendeu com o que o interlocutor, né, a outra pessoa falava do espiritismo, nem falava dele, nem condenava. Ele se mostrou pacífico, ele buscou modificar as suas condutas, ele buscou fazer as suas ações de maneira distinta. Então, o senhor Zenóbio de Carvalho era herdeiro dele mesmo, com o seu futuro modificado a partir de ações de um presente, né, que foi há 22 anos, quando ele teve esse contato com a doutrina espírita. Então ele modificou suas condutas, se tornando herdeiro dele mesmo. Ele não iniciou de novo, mas pôde fazer um novo começo, gerando um novo fim. Dessa forma, né, entra dentro daquilo que a gente estava comentando, né, de sermos herdeiros de nós mesmos. Nós temos que buscar a modificação das nossas condutas. E aí me chama a atenção que ele diz assim: olha, compreendi que a vontade cria o destino e sou hoje outro homem. Então a vontade cria o destino. É imprescindível que nós tenhamos a vontade de sermos brandos, de sermos pacíficos, e não nos deixarmos levar pelas situações de confronto, pelas situações de sofrimento, de dor. Nem devemos reagir de maneira violenta. A gente viu aí que ele, mesmo sendo cutucado, a pessoa falando mal do espiritismo, falando mal, rapaz, porque teve um ladrão que foi lá num centro espírita, lá em Buenos Aires, que me roubou uma joia, etc e tal. E ele não se deixou levar por essas palavras violentas, agressivas, e ele mesmo modificou as suas condutas e se mostrou brando, pacífico, sendo diferente daquele de 22 anos atrás. E então, diante disso, é importante a gente se lembrar dessas características, dessas situações em que nós
temos a chance de modificarmos as nossas condutas. Todos os dias temos a chance de modificarmos as nossas condutas, de buscarmos ser mais brandos, de buscarmos ser mais pacíficos. E aqui cito também que tudo isso modifica uma coisa que nós falamos muito na doutrina espírita, é a nossa sintonia, a nossa vibração, que aí nós podemos modificar os nossos pensamentos, as nossas condutas. Podemos modificar dentro dessas companhias as pessoas, né, os encarnados e até desencarnados que sintonizam conosco, porque a gente sabe, né, que nós nos afinizamos com as pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos que nós. E é super importante que nós temos essa possibilidade de modificarmos as nossas condutas. E dentro dessa questão da sintonia, entra um pouco até da outra passagem aqui do Cristo, em qual ele diz assim, olha, aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por quê? Isso está muito relacionado à forma como a gente expressa, a forma como a gente emana o sentimento, a forma como a gente se coloca nas situações. Nós podemos agir de distintas maneiras, todas as vezes em que nós somos confrontados, somos colocados em situações que nos sejam consideradas conflitantes, né? Então, nós não precisamos reagir como ele dizia, olha, o raca, antigamente, a pessoa dizia raca e cuspia virando a cabeça com um sinal de reprovação. E isso está muito com a força das palavras, está muito com o sentimento que nós emanamos nessas situações. Então, nós temos que ter a percepção de que também nós podemos modificar a sintonia e a vibração das palavras, dos sentimentos que nós nutrimos. Nós podemos agir de maneira branda, como foi o senhor Zenóbio de Carvalho, da historinha que eu li ainda agora para vocês. Mas também tem a possibilidade da gente reagir de maneira sempre positiva, sempre branda, pacífica, não nos deixando ofender, pois assim também foi o Cristo. O Cristo, em momento nenhum, ele se colocou revolto, ele não se colocou irado, ele sempre se colocou pacífico. Quando foram prender o Cristo, ele até disse assim, Pedro, embainha a tua espada, pois aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Ele diz, olha, temos que ser brandos, temos que agir pacificamente, nós não podemos agredir quem quer que seja, pois também são filhos de Deus. E todos nós precisamos ter esse entendimento de que a brandura é a chave para a nossa evolução, pois a gente não perde o nosso controle, a gente não sai do nosso norte, né, do nosso centro, não profere palavras agressivas, não agride ninguém e nem criamos também, né, mais débitos para nós mesmos, pois quando nós mantemos a calma, a gente tende a agir com um pouco mais de razão, tende a agir com um pouco mais de serenidade, de sabendo lidar com as palavras, conversando de maneira mais adequada, pois assim a gente será herdeiro da terra, né? Quando nós buscarmos modificarmos as nossas condutas, nós não devemos manter essa sintonia, essa vibração de ódio, de raiva, como era, por exemplo, no tempo do Cristo, quando se utilizava a palavra raca, ou quando a gente condenava alguém. Hoje em dia a gente vê muito essa questão da condenação, né? A gente condenar as pessoas, criticar as pessoas, hoje até a política do cancelamento, né? A gente vê uma coisa e já condena, já aponta os dedos, já não age com brandura, já não age de forma pacífica, já vai agindo sempre de maneira grosseira. Ah, mas essa pessoa tem que ser condenada como se não merecesse uma segunda chance, como se não merecesse evolução, sendo que nós sabemos que todos temos chances de nos redimirmos. Então, quando a gente age assim, a gente faz muito mal, principalmente a nós mesmos.
e também fazemos aqueles a quem nós estamos proferindo as palavras, né? Modificando a nossa sintonia, a nossa vibração, deixando um sentimento de, de como é que eu posso dizer? Um rancor no coração, aquele sentimento negativo, aquele sentimento que nos deixa assim triste, que eu imagino que nós da doutrina espírita, já depois de ouvirmos tanto sobre a reforma íntima, sobre nos conhecermos, sabemos muitas vezes como é esse sentimento que não é bom, quando a gente fica com raiva, quando a gente se sente exaltado, quando a gente fica agressivo, não é salutar. Então, temos que ter a percepção dessas circunstâncias, dessas situações, para que nós modifiquemos o nosso presente, resultando no futuro diferente, que nós possamos possuir a terra e também sermos chamados de filhos de Deus, que nós não perpetuemos o ódio, o rancor, a intolerância, a incompreensão, o desrespeito, as ofensas, que nós possamos modificar as nossas condutas, pois o nosso eu de hoje deixará como legado para o nosso eu do futuro justamente essas características positivas que a gente já vem comentando, como a brandura e esse lado mais pacífico, né? Que nós aproveitemos esse momento e que relembramos o Cristo, que em momento nenhum ele se ofendeu, ele se deixou levar pelas palavras agressivas, ele se deixou levar pelas palavras duras, pelas ações agressivas feitas contra ele, né? Então, que nós possamos nos lembrar do Cristo e lembrar que tudo passa e nesse momento, nesse domingo, né, que hoje a gente relembra a ressurreição, né, a reaparição do Cristo, né, como Espírito para os seus discípulos, que possamos nos lembrar desse momento de brandura, lembrando que tudo passa, que não tem necessidade de sermos agressivos, de sermos violentos com quem quer que seja, independente do que quer que façam conosco, que nós podemos agir com o exemplo do Cristo, de maneira branda, pacífica, serena, e pedindo para que Deus possa perdoar os nossos semelhantes, pois muitas vezes ignoramos aquilo que estamos fazendo. Dessa forma, a gente encerra aqui a nossa conversa, né? Agradecemos a participação de todos que estão aqui nos assistindo, que Deus abençoe a todo mundo. Agradecer também ao grupo Meus Amigos aqui na pessoa da Kate pela presença, por fazer essa tradução, né, para os nossos irmãos que não conseguem nos ouvir. E dessa forma a gente acerena as nossas mentes, eleva o pensamento a Deus. Quem quiser fechar os olhos pode fechar para facilitar a concentração. Agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco mais sobre a doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Derrama os teus bálsamos sobre o nosso país e sobre o nosso planeta, que possamos dizer que a tua paz se faça presente conosco, nos nossos corações, que possamos ser mais brandos e pacíficos com o nosso próximo e também conosco mesmo. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje e sempre. Meus amigos, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a presença de todos e desejo uma feliz Páscoa para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos vocês que nos acompanham e que irão nos acompanhar também nas gravações que vai ficar. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe.